Ei, a promessa de Deus enviada por Jesus. Aqui no livro de Lucas, capítulo de número 24, versículo 49, está escrito: Eu lhe envio a promessa de meu Pai, mas fique na cidade até seres revestido do poder do alto. Louvado seja o nome do Senhor. Que promessa maravilhosa de Deus para a humanidade, porque não foi só para os discípulos, é para você também até hoje. Mas aí eu quero falar para você hoje a importância dessa promessa ser se cumprida na sua vida. Jesus, ele passou o tempo dele aqui, depois da ressurreição, ele ainda passou 40 dias aqui na terra, e depois ele voltou ao Pai e disse para os seus discípulos que ele ia enviar a promessa do Pai a eles, mas precisava eles não sair da cidade. E então eles ficaram esperando, passou um dia, passou dois, passou três e nada. Muitos desistiram que nem hoje. Mas olha aqui o que diz o texto, louvado seja o nome do Senhor. Versículo de número 50. E tendo-os levado até a proximidade de Betânia, Jesus ergueu as mãos e o abençoou. E estando ainda abençoado, ele o deixou e foi elevado ao céu. Então eles o adoraram e voltaram para Jerusalém com grande alegria e permanecia constantemente no templo, louvando a Deus. Está vendo? Eles receberam a promessa, mas eles perseveraram, mas outros saíram. Aqueles que saíram, eles não alcançaram a promessa, porque o Espírito Santo que havia de vir não foi atrás deles, não. Eles tinham que estar no lugar aonde Jesus falou. Louvado seja o nome do Senhor. Então eu quero falar aqui sobre a grande importância do Espírito Santo que veio, desceu em Pentecostes, lá em Atos capítulo de número 2. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. A importância de ter o que é que o Espírito Santo faz na vida do ser humano. Não tem quem consiga sobreviver. Muitos começaram bem, mas ficaram no meio da jornada, porque sem o Espírito Santo ninguém pode continuar. Porque a primeira coisa que o Espírito Santo faz em nossas vidas, na vida do homem, é convencer, é a convicção. Convicção de quê? Do pecado, da justiça e do juízo. Então o Espírito Santo, ele convence o homem. Não adianta você aconselhar, você vê que tem pessoas que dizem assim: eu tenho aconselhado muito, eu tenho pelejado muito, mas essa pessoa não muda. É porque você e eu não temos o poder de fazer isso. O poder é do Espírito Santo. Aí o que a gente faz? A gente continua orando, pedindo para o Espírito Santo fazer. Porque a primeira função dele, aqui na terra, é convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. A segunda, regeneração. É fazer a regeneração do homem. Ninguém pode mudar ninguém, não é norma, não é você dizendo você não pode vestir isso, você não pode ir ali, você não pode usar isso, não vai mudar o homem. Este poder de regeneração está no Espírito Santo. Então, quando ele regenera a pessoa renova.
A pessoa vai passar por uma renovação. Então o Espírito Santo, ele opera na regeneração espiritual na vida da pessoa, transformando o seu coração e capacitando uma vida de justiça e santidade. É a função dele. A grande promessa de Deus para o homem, enviando o Espírito Santo, porque Jesus é quem disse, eu vou enviar a promessa do meu Pai. É porque a importância que ele tem na vida do homem. Vamos decorar primeiro, é convicção. Ele convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Segundo, regeneração, renovação. Então ele trabalha no coração do homem, capacitando. Então ele regenera, ele renova, ele capacita. Então, louvado seja o nome do Senhor. Por isso que tem muitas pessoas que não entendem quando vê uma pessoa pregando, quando vê, diz, mas essa pessoa não era nem para estar aí, verdade. Mas é o Espírito Santo que faz aquilo. Terceiro, olha como é tremendo isso aqui. Terceiro, guia. Ele guia o ser humano. Ele dá direção, ele é conselheiro. Então, ele dá direção e é conselheiro do homem. Então, o Espírito Santo, ele guia o crente na sua jornada de fé. Ele guia aquela pessoa que está naquela jornada da fé. O Espírito Santo. Louvado seja o nome do Senhor. Então, a jornada da fé dando-lhe discernimento e direção em suas escolhas e decisão. Você tem orado, você tem pedido a Ele para lhe ajudar nas suas escolhas, na decisão, porque Ele guia, Ele dá direção. Ele ajuda você nas suas decisões e escolhas. Você já viu quantas pessoas chegar e reclamar? Por quê? Porque fizeram negócios sem a direção dele, fizeram coisas sem a direção. Mas quarto ponto aqui que eu quero apresentar, capacitação para o serviço. O Espírito Santo, muitas pessoas dizem que tinham muita vontade de fazer uma coisa, fazer outra para Deus, mas não tem capacidade. Tem sim. Se no seu coração você tem vontade de fazer aquilo para Deus, Ele capacita. Agora, se não for, Ele não vai capacitar, mas se for para Deus, Ele capacita para o serviço, né, de Deus. O Espírito Santo, ele capacita a pessoa para cumprir a missão no mundo, concedendo dom, talento para o serviço do reino de Deus. Ele não vai dar dom e nem talento para a pessoa usar em outras coisas, é para usar no reino de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Mas vamos para o quinto, a importância do Espírito Santo em nossas vidas. Quinto, fruto do Espírito Santo produz em nós o fruto de amor. Então o Espírito Santo, depois dele fazer essa regeneração completa na vida do homem, aí ele começa a derramar os dons. Você passa a ser uma pessoa que sente amor. As pessoas podem fazer o que elas venham fazer, mas você não sente outra coisa se não for amor. Isso é dom do Espírito Santo. Aí você tem alegria, é outro dom do Espírito Santo, é alegria, você ser alegre. Então você tem amor, você é alegre, louvado seja Deus. Se você é alegre, você vai para o dom de paz, só pode. Quem tem amor no coração vive alegre, quem vive alegre tem paz. Tudo é dom dele, ele que dá.
Mas além de tudo isso, ele dá paciência. Que maravilha, né? Você cheio de amor, cheio de alegria, cheio de paz. Você é uma pessoa paciente. Glória a Deus por isso. É uma pessoa bondosa. É uma pessoa fiel a Deus. É uma pessoa mansa, né? É uma pessoa cheia de bondade. Isso tudo é demonstrado pela presença de Deus na vida do ser humano através do Espírito Santo. Então, os dons dele são maravilhosos. Você vê certas pessoas hoje, dizem até que servem a Deus, mas você vai ver pelos frutos dela. Não adianta não fazer uma coisa, não fazer outra, mas se tem outras coisas no coração. O 6, intercessor. O Espírito Santo, ele intercede por nós diante ao Pai. Isso aqui é maravilhoso. Além dele ser ajudador, dele ser consolador, ele é intercessor. Você já teve aquele dia que você quer orar e não sai palavra? Aí você fecha a boca e começa, às vezes, até a chorar, a gemer. O Espírito Santo pega aquilo ali e leva a presença do Pai pela tradução dele. Aí é como diz, o Espírito Santo intercede com gemido inexprimível, mas é com o gemido seu, não é o dele não. Então, às vezes, nós não temos palavras para orar, mas ele coloca a palavra na nossa boca. Louvado seja Deus. Ele intercede por nós diante do Pai. Ele nos fortalece em nossas fraquezas. Às vezes estamos tão fracos, pensando até em desistir. Ele chega a dar uma sacudida em nós e aí ele nos fortalece. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Em nossas fraquezas, nos dando a palavra de oração quando não sabemos como orar. Às vezes você não sabe mais nem como orar, não sai aquela palavra, mas ele chega e coloca a palavra na nossa boca. Louvado seja o nome do Senhor. O Espírito Santo na nossa vida é tremendo. Ele transforma, ele capacita, ele consola, ele dirige em toda a sua jornada da fé, possibilitando um relacionamento íntimo com Deus, uma vida, né, de comunhão com Deus. Então, tome posse desta palavra, peça ao Espírito Santo para trabalhar na sua família. Diga, Espírito Santo, trabalhe na minha vida, porque essa pessoa só é assim porque ela não tem a presença, porque se o Espírito Santo morar no coração dela, você já viu o que é que ela vai ter, né? Ela vai ter amor, ela vai ter alegria, ela vai ter paz, ela vai ter bondade, vai ser uma pessoa fiel. Então ore, peça ao Espírito Santo para ajudar nessa obra, que ele vai ajudar, no nome de Jesus.